Um curso em milagres. Capítulo 21. Razão e percepção. 6. Razão versus loucura. A razão não pode ver o pecado, mas pode ver erros e conduz à sua correção. Ela não os valoriza, mas valoriza a sua correção. A razão te dirá também que, quando pensas que pecas, pedes ajuda. Entretanto, se não quiseres aceitar a ajuda que pedes, não acreditarás que ela é tua, para que a dês. E assim, não a darás, dessa forma mantendo o que acreditas. Pois qualquer tipo de erro não corrigido te engana em relação ao poder que está em ti para fazer a correção. Se o poder pode corrigir e não permites que ele o faça, tu o negas a ti mesmo e ao teu irmão. E se ele compartilha essa mesma crença, ambos irão pensar que estão condenados. Isso tu podes evitar para ti mesmo e para ele, pois a razão não abriria caminho para a correção só para ti. A correção não pode ser aceita ou recusada por ti sem o teu irmão. O pecado quer manter que sim. Entretanto, a razão te diz que não podes ver o teu irmão ou a ti mesmo como pecador e ainda assim perceber o outro como inocente. Quem se considera culpado e vê o mundo impecável? E quem é capaz de ver o mundo cheio de pecado e considerar a si mesmo como algo à parte? O pecado quer afirmar que tu e o teu irmão não podem deixar de ser separados. Mas a razão te diz que isso tem que estar errado. Se tu e o teu irmão estão unidos, como poderiam ter pensamentos privados? E como seria possível que pensamentos que entram naquilo que apenas parece ser só teu não tenham qualquer efeito naquilo que é teu? Se as mentes são unidas, isso é impossível. Ninguém pode pensar apenas por si, assim como Deus não pensa sem seu Filho. Só se ambos estivessem em corpos, poderia ser assim. E nem a mente seria capaz de pensar só por si mesma, a não ser que o corpo fosse a mente. Pois só os corpos podem ser separados e, portanto, irreais. A casa da loucura não pode ser a casa da razão. Apesar disso, é fácil deixar a casa da loucura se vês a razão. Não deixas a insanidade pelo fato de ires a algum outro lugar. Tu a deixas simplesmente por aceitar a razão onde esteve a loucura. Loucura e razão veem as mesmas coisas, mas é certo que olham para elas de maneiras diferentes. A loucura é um ataque à razão, que a expulsa da mente e toma o seu lugar. A razão não ataca, mas toma o lugar da loucura, em quietude, substituindo a loucura, caso a escolha do insano seja escutá-la. Mas os insanos não conhecem a própria vontade.
pois acreditam que veem o corpo e permitem que a sua própria loucura lhes diga que ele é real. A razão seria incapaz disso. E se queres defender o corpo contra a tua razão, não compreenderás o corpo nem a ti mesmo. O corpo não te separa do teu irmão, e se pensas que ele o faz, estás insano. Mas a loucura tem um propósito, e acredita que também tem os meios de fazer com que o seu propósito seja real. Ver o corpo como uma barreira entre o que a razão te diz que tem que ser unido não pode deixar de ser insano. Também não poderias vê-lo se ouvisses a voz da razão. Pode haver algo que esteja entre o que é contínuo? E se não há nada no meio, como é possível que o que entra em uma parte seja mantido longe das outras partes? A razão te diria isso. Mas pensa no que não podes deixar de reconhecer, se isso é assim. Se escolhes o pecado em vez da cura, queres condenar o Filho de Deus ao que nunca poderá ser corrigido. Tu lhe dizes, através da tua escolha, que ele está condenado, separado de ti e do seu Pai para sempre, sem esperança de retornar em segurança. Tu lhes ensinas isso e aprenderás com ele exatamente o que ensinaste, pois só és capaz de ensiná-lo o que ele é como tu queres que ele seja. E aquilo que escolhes que ele seja não é senão a tua escolha para ti mesmo. No entanto, não penses que isso é amedrontador. Que estás unido a ele é um fato, não uma interpretação. Como pode um fato ser amedrontador, a não ser que ele esteja em desacordo com o que valorizas mais do que a verdade? A razão te dirá que esse fato é a tua libertação. Nem tu, nem o teu irmão podem ser atacados sozinhos. Mas nenhum dos dois pode aceitar o milagre em vez do ataque, sem que o outro seja abençoado por isso e curado da dor. A razão, assim como o amor, quer tranquilizar-te e não busca assustar-te. O poder de curar o Filho de Deus te é dado porque ele não pode deixar de ser uno contigo. Tu és responsável pela forma como ele vê a si próprio. E a razão te diz que te é oferecido mudar toda a sua mente, que a una contigo em apenas um instante. E qualquer momento serve para trazer a completa correção dos seus erros e o torna íntegro. No instante em que escolhes deixar-te curar, nesse mesmo momento, vês toda a sua salvação completa, junto com a tua. A razão te é dada para que compreendas que isso é assim. Pois a razão, benigna como é o propósito do qual ela é o meio, conduz persistentemente para longe da loucura, na direção da meta da verdade. E aqui deixarás cair a carga da negação da verdade.
Essa é a carga que é terrível e não a verdade. Que tu e o teu irmão estejam unidos é a tua salvação. A dádiva do céu, não a dádiva do medo. O céu parece ser uma carga para você? Na loucura, sim. E, no entanto, o que a loucura vê tem que ser dissipado pela razão. A razão te assegura que o céu é o que queres e tudo o que queres. Escuta aquele que fala com razão e traz a tua razão para que se alinhe com a sua. Que estejas disposto a permitir que a razão seja o meio através do qual ele te dirigirá, quanto ao modo de deixar para trás a insanidade. Não te escondas por trás da insanidade com o fim de escapar da razão. Aquilo que a loucura quer ocultar, o Espírito Santo ainda exibe para que todos contemplem com contentamento. Tu és o Salvador do teu irmão. Ele é o teu. A razão fala com felicidade a respeito disso. A esse amável plano foi dado amor pelo amor. E o que o amor planeja é como ele próprio nisso, sendo unido. Ele quer que aprendas o que tu não podes deixar de ser. E já és uno com ele. Necessariamente te é permitido dar o que te foi dado por ele. E ainda continua sendo. Passa, nem que seja apenas um instante, na alegre aceitação do que te é entregue para ser dado ao teu irmão. E aprende com ele aquilo que foi dado aos dois. Dar não é mais abençoado do que receber. Mas também não é menos. O Filho de Deus é sempre abençoado como um só. E à medida que a sua gratidão vai para ti, que o abençoaste, a razão te dirá que é impossível que estejas à parte da bênção. A gratidão que ele te oferece te lembra das graças que o teu Pai te dá por completá-lo. E só aqui a razão te diz que podes compreender o que não podes deixar de ser. O teu Pai está tão perto de ti quanto o teu irmão. Entretanto, existe algo que possa estar mais perto de ti que o teu ser? O poder que tens sobre o Filho de Deus não é uma ameaça à sua realidade. É apenas um testemunho dela. Em que outro lugar, senão em si próprio, poderia estar a sua liberdade, se ele já é livre? E quem poderia prendê-lo a não ser ele mesmo, se nega a própria liberdade? Não se zomba de Deus, nem tampouco seu filho pode ser aprisionado, a não ser pelo seu próprio desejo. E é pelo seu próprio desejo que ele é liberto. Tal é a sua força, e não a sua fraqueza. Ele está à mercê de si mesmo. E onde ele escolhe ser misericordioso, lá é livre. E onde, em vez disso, ele escolhe condenar, lá é mantido como um prisioneiro.
esperando acorrentado o próprio perdão a si mesmo, para libertá-lo.